O primeiro encontro em 2024 de rivais que marcaram a última temporada. O ponto alto tinha sido a final da Copa do Brasil, melhor para os paulistas, que além do título, chegaram a construir 4 jogos de invencibilidade. O Maracanã colocou alguns novos personagens nessa história. De um lado, Tite. Repetiu a final da Copa do Brasil, né? Tem toda uma história, tem toda uma tradição. Nós perdemos para o São Paulo lá, o último jogo do campeonato. Ele tem, pela grandeza das duas equipes, uma rivalidade e desempenho da equipe bem. Do outro, Thiago Carpini, que com apenas 3 meses de clube, já balança no cargo de treinador do São Paulo. Sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo, pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Pelas palavras do comandante, já deu para perceber que a noite não foi boa para o São Paulo. Mesmo sem fazer um ótimo primeiro tempo, o Flamengo dominou as ações do jogo e contou com um chutaço de Luiz Araújo para abrir o placar. Queima daí, chutou! Golaço! Com desgaste muscular, o atacante começou no banco de reservas. Mas logo aos 12 minutos precisou entrar em campo para ocupar a vaga de Cebolinha, que saiu machucado. Deu certo. As melhores chances dos paulistas não assustaram tanto a zaga rubro-negra. E o segundo tempo não começou diferente. E depois que Pedro driblou a marcação e bateu no gol, o novo artilheiro do pedaço aproveitou o rebote para ampliar. Bola na sacola de La Cruz! Demoraram os goles como... Os gols demoraram, mas eu estava tranquilo, porque o que me interessa é o rendimento da equipe. E acredito que a equipe está rendendo bem. Sabia que em algum momento ia chegar os gols. Chegou um, chegou 2, e espero que venham muito mais. Sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias que são mais importantes. E esperemos que sejam muitos mais, mas sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias, que são o mais importante. O terceiro gol ainda ficou perto de acontecer com o Fabrício Bruno. Mas quando o Flamengo era melhor, Alisson achou um cruzamento entre os marcadores para servir Ferreirinha e descontar. 2-1. Bola cruzada, cabeçada e o gol! Gol! Nos minutos finais, o tricolor paulista esboçou uma reação. O empate poderia ter saído com o Luciano. Não aconteceu. Fim de jogo, 2-1. Apesar do Campeonato Brasileiro ainda estar no início, a vitória faz simbolicamente o Flamengo quebrar um tabu que incomodava nos bastidores. Desde dezembro de 2020, quando foi campeão pela última vez, o rubro-negro não terminava uma rodada na liderança da competição. Foi um começo muito importante. Sabemos que são 38 finais. Então, começar desse jeito, pra gente é lindo. Permanecer no G4 até as últimas 10 rodadas. E nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Do outro lado, o clima foi oposto. Há 34 anos, o São Paulo não estreava com 2 derrotas no Brasileirão. Júlio Casares, presidente do tricolor paulista, esteve no vestiário com os jogadores após o término da partida. Sempre tem conversas. Sempre quando termina um jogo tem conversas. Cada um tem que olhar para dentro. Eu sou o primeiro que olho para mim e a coisa não está legal. Depois de alguns minutos de conversa, Thiago Carpini foi até a entrevista coletiva com os jornalistas e disse confiar no trabalho. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso aí já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos. Eu sei que não é bacana ficar falando de alguém que ainda está empregado, porque a diretoria do São Paulo não se manifestou nunca. Em momento algum, publicamente, alguém questionou o trabalho, reclamou ou colocou a condição da empregabilidade dele em xeque. Mais do que isso, o tom dele na coletiva baixo, desanimado, dá para ver que ele está magoado, está ressentido. Ele falou no aspecto humano
Só que nós que trabalhamos com o futebol, a gente analisa todas as pontas e informações. E as informações de que o São Paulo já busca um novo treinador, um técnico estrangeiro para substituí-lo e que não demitiu o Carpini porque não encontrou esse nome, essa é a informação que nós temos. Ô, Loirão, também uma situação nova para o Carpini, né? Dirigir um time grande, eu acho que ao longo da carreira dele, quando então um atleta e agora também como treinador, acho que nunca viveu uma situação parecida de estar num gigante com tanta cobrança, não só através da torcida do São Paulo, mas pelo meio de comunicação que é unânime, né? As falas em relação ao comportamento do Carpini, se vai continuar no cargo ou não. Fato é que ontem no jogo, o São Paulo, até a hora do gol do Flamengo, o São Paulo jogava até legal. Estava tendo até um comportamento interessante. O gol, o São Paulo acabou sentindo. E aí, no segundo tempo, quando o Flamengo faz as alterações, principalmente no setor de meio de campo, e aí a rotação desses jogadores que entram em campo não é a mesma dos que já estão jogando, o São Paulo voltou a ter um pouquinho de fôlego, sai o gol do Ferreirinha, e aí criou-se uma expectativa de que conseguiria o empate. Mas era uma expectativa falsa, que o São Paulo também praticamente não dominou essa reta final do jogo. Eu acho que foi um resultado até esperado. Poderia o Flamengo ter feito mais gols, eu acho que faltou um pouquinho também de capricho assim, nas jogadas finais do time do Flamengo. E aí vai passar esse restinho de semana falando mais uma vez se Carpini continua ou não no comando do São Paulo. Agora um detalhe, teve lei do ex também no Maracanã e ninguém está falando. Falam do Wesley, Golaço. Que hoje está no Inter e que fez contra o Palmeiras. O Luiz Araújo é cria do São Paulo e nem estaria na partida se não fosse a lesão do Cebolinha. Então, o Flamengo hoje mostra que tem um elenco muito qualificado, muito capacitado e que o Tite vai usar esse elenco. Ele está dando uma dosagem, uma minutagem, falou sobre isso em relação ao Arrascaeta. Agora, o Flamengo deu uma brecha. O São Paulo, em algum momento, falou, puxa, tô tendo espaço, tô tendo oportunidades. E justamente eu concordo com você, depois desse gol do Ferreirinha. Agora, o Flamengo, se quisesse jogar sério, do início ao fim, sério jogou, mas eu digo na mesma intensidade, poderia sim ter ampliado o placar, eu concordo. Eu acho que a maioria dos clubes, ou se não na sua totalidade, busca justamente essa regularidade para o segundo tempo. Você falando sobre isso, de queda de rendimento no segundo tempo, eu lembrei, por exemplo, da fala do Rogério Ceni, que ele critica muito o segundo tempo, o comportamento do Bahia, não especificamente do que foi o último jogo, que o Bahia jogou bem, foi equilibrado no jogo contra o Fluminense. Agora, algumas substituições de peças que, na minha visão, eu acho que ele não esperava que as peças fossem dar uma postura defensiva para o Flamengo, no caso, principalmente o Gerson e o Vitor Hugo, porque o Gerson e o próprio Vitor Hugo já atuaram de forma mais avançada e já foram importantes na fase ofensiva do Flamengo. Mas elas realmente não surtiram efeito. Agora, em relação ao primeiro tempo, eu vi o Flamengo marcando uma pressão alta muito forte, eu vi o Flamengo não deixando o São Paulo praticamente jogar. Depois, esse jogo se equilibra em posse de bola, mas o Flamengo continua tendo as melhores oportunidades. É claro que você tem também a saída do Everton Cebolinha logo no início, aí te queima uma substituição, então te amarra um pouco mais, mas quem entra é o Luiz Araújo, inclusive fazendo mais um belo jogo e fazendo um golaço também. E aí o Flamengo conseguiu fazer esse primeiro gol e depois no segundo tempo, logo no início também faz o segundo gol. Quando os seus titulares ainda estavam em campo, os jogadores realmente que começaram a partida, tirando o Everton Cebolinha, mas o Luiz Araújo entrou bem. O Flamengo estava até perto de fazer um terceiro gol, eu acho que produziu para isso, mas há um grande problema quando você tem as substituições e também quando você toma um gol. A postura quando você toma um gol do Flamengo, ela é realmente isso, você flerta muito mais com o empate do que você continuar vencendo. Porque mesmo você tomando um gol, você deve continuar atacando, fazer o terceiro, fazer o quarto, e eu não vi isso do Flamengo. Mas diferentemente de outras partidas, como essas que vocês citaram, o Palestino, Atlético Goianiense, eu acho que ontem o Flamengo fez um jogo muito mais consistente, com uma pressão alta, tendo um controle muito maior e intensidade também do que nas outras partidas. Vene, tem atualização sobre a situação do Cebolinha? Preocupa ou foi só um susto? Olha só, Fernando, preocupa porque a gente está falando de um jogador que vem sentindo problema no tendão desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Foi quando ele teve esse problema, foi até substituído. No jogo de ontem ele era dúvida, entrou em campo, mas nos primeiros minutos recebeu uma pancada no mesmo local. Preocupa porque ele está desde cedo no Ninho do Urubu fazendo tratamento e daqui a pouco, agora no período da tarde, ele vai realizar um exame, uma ressonância
para saber a gravidade da lesão. A partir do momento, na minha visão, que o jogador vai fazer exames, é porque de fato preocupa. Então não tem como eu chegar para aqui na frente das câmeras e garantir para o torcedor que ele vai ficar à disposição contra o Palmeiras, por exemplo. Tudo vai depender do resultado dessa ressonância magnética e fica torcida para que não seja nada grave, porque estamos falando de um jogador extremamente importante. Vamos colocar aqui na tela a rodada, a tabela do Brasileirão, lembrando que hoje ainda tem outros jogos, tá? A gente vai olhar agora só a primeira parte, porque os temas estão aqui. Aí daqui a pouco vai jogar a segunda parte. Porque aí depois fala dos outros times que estão na segunda parte. Tá. Ainda bem que o meu tá na primeira parte. Aham. Aqui, ó. Tá Ainda. Eu ia falar. E a gente já vai falar do Vasco, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Assim que a gente analisar essa tabela, a gente vai chamar esse VT do Vasco. Olha aqui, o Flamengo em primeiro com o Internacional. Internacional também, como o Flamengo, o Internacional venceu o Palmeiras venceu o Palmeiras. O Juventude, aí que eu passei um ano deste programa sem falar esse nome desse time, sabia? Que não me dava sorte, eu falava o time dos jovens. Você sabe que eu tenho um probleminha com esse time, né? Mas hoje é o time do velho. É o time do Nenê. O Bragantino. Nenê que não servia mais para um time aqui da Série A, né? O time dos jovens virou o time do velho. Ó, o Bragantino em quarto aí e o Cruzeiro também em quinto com o mesmo número de pontos que o Fortaleza, que tem 4 pontos, em sexto lugar. O Vascão tá em nono, gente, com 3 pontinhos. O Vasco perdeu, foi derrotado pelo Bragantino por 2-1. Eu não vou ler isso não, que ele não merece. Cadê? Flamengo pode ter desfalque de peso contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Fala Nação Rubro-Negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscrevam no canal e fortaleçam com o like. Flamengo pode ter desfalque de peso contra o Palmeiras pelo Brasileirão. No próximo domingo, o Palmeiras e o Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. Parece que o técnico Tite pode ter que fazer uma mudança na linha de frente do time. No último jogo contra o São Paulo, Everton Cebolinha teve que sair logo no início do jogo devido a uma lesão no tornozelo direito. Ele foi substituído pelo Luiz Araújo devido a dores fortes na região. O clube relatou que ele sentiu um desconforto no tendão de Aquiles. É provável que ainda hoje o Everton Cebolinha passe por exames mais detalhados para entender melhor o que aconteceu. Vale ressaltar que no último domingo, na vitória por 2-1 contra o Atlético Goianiense, o Everton Cebolinha também teve que sair devido a uma lesão no tornozelo direito causada por um choque. Naquele jogo, porém, ele saiu no intervalo. Se ele não se recuperar nos próximos dias, é possível que Tite opte por colocar o Bruno Henrique na esquerda, mantendo o esquema tático do time carioca. Então é isso, nação. Vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais notícias atualizadas do Flamengo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.